Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre script no Google Planilhas. Nesta aula, vamos fazer um script para salvar mais de um registro para outra aba do Google Planilhas. Neste exemplo, quero salvar todas estas linhas para a aba Dados da minha planilha. Clico no botão Salvar, salvo com sucesso e automaticamente todas as linhas foram transferidas para a aba Dados da minha planilha. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos para outra planilha fazer o script. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, links na descrição do vídeo. Prosseguindo, menu Extensões, Apps Script e aguarde abrir o editor de script. Editor aberto, vamos descer até o final dos nossos códigos e fazer mais uma function. Vai ser a function salvar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro da function, primeira variável é para referenciar a planilha. Var planilha vai ser igual a spreadsheet app.getActive spreadsheet. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, preciso referenciar as abas da planilha que eu vou trabalhar. No meu exemplo, aba Menu e aba Dados. Voltando no script, var guia menu vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto getSheetByName. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas, ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas, vai o nome renomeado da aba da planilha que eu desejo referenciar. Para a aba Dados, podemos copiar esta linha de código. Alterar o nome da variável, agora vou chamar de guia dados, e aí preciso pegar o nome renomeado da aba da planilha e colocar entre as aspas duplas. Planilha e abas referenciadas, agora nós precisamos de uma variável última linha. Var última linha vai ser igual, vem da guia menu, ponto getLastRow, para pegar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses, e aí eu preciso descontar até a linha de cabeçalho da aba Menu da minha planilha. No meu exemplo, linha 2. Então, menos 2. Ponto e vírgula. E aí, eu preciso verificar se a variável última linha é igual a 0. Se for igual a 0, significa que eu não tenho dados para salvar. Podem pegar a variável última linha, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Se a variável última linha for igual, abre e fecha aspas duplas, 0 entre as aspas duplas. Neste caso, eu vou avisar o usuário com uma mensagem. Browser.msgbox. Abro e fecho parênteses e abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o texto da mensagem. Não tem registros para salvar. Ponto de exclamação. Ponto e vírgula. E se eu não tenho dados
Para salvar, eu vou sair neste ponto do script, return, ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, eu posso capturar os dados que eu tenho na aba menu para posteriormente salvar para a aba dados. Então, eu preciso de mais uma variável. Eu vou chamar de var dados, dados menu. Vai ser igual, vem da guia menu, ponto getRange, abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, eu preciso informar a partir de qual linha e coluna eu quero capturar os dados. No meu exemplo, eu quero capturar a partir da linha 3, coluna 2. Voltando no script, linha 3, vírgula, coluna 2. Vírgula, quantas linhas eu quero capturar? Eu já sei pela minha variável última linha. Ok, mas eu quero capturar de uma área específica. Aí você vai colocar a quantidade de linhas que você deseja capturar. Por exemplo, quero capturar apenas 5 linhas. Ficaria desta forma. No meu caso, vou utilizar a variável última linha. Vírgula, quantas colunas eu quero capturar? No meu exemplo, são 5 colunas. Então, depois da vírgula, quantidade de colunas. Fora do parênteses, ponto getValues, para capturar os valores. Abro e fecho parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, eu preciso verificar a primeira célula do array que tenha informação. No meu exemplo, eu vou verificar a primeira célula com data, porque a coluna ID vai ser automático. Então, o usuário vai digitar data, produto, QTD e valor. No entanto, a contagem das linhas e colunas dentro do array inicia por 0. Então, a primeira linha capturada é 0. Primeira coluna também é 0. Então, a data, no meu exemplo, vai estar na coluna 1. Voltando no script, podem pegar o array dados menu, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, seu array dados menu, abre e fecha colchetes, na linha 0, abre e fecha colchetes novamente, na coluna 1, se for igual a vazio, abri e fechei aspas duplas, significa que eu não tenho dados para salvar. Neste caso, vou alertar o usuário. Ctrl V, mudar o texto da mensagem, até pode ser o mesmo, não tem registros para salvar. E sai neste ponto do script. No entanto, se passou por este if, eu posso capturar os dados da aba dados da minha planilha. Eu vou utilizar novamente, para identificar a última linha, a minha variável última linha. Var última linha vai ser igual, vem da guia dados, ponto getLastRow, para capturar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses, e aí eu preciso descontar o número da linha de cabeçalho. No meu exemplo, na aba dados, o cabeçalho está na linha 1. Voltando no script, -1, ponto e vírgula. E aí, depois de identificar a última linha com dados,
eu posso capturar os dados da aba Dados para dentro de uma variável. Eu vou chamar esta variável de dados. Var dados vai ser igual, vem da guia dados, ponto getRange. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, precisamos informar a linha inicial e coluna inicial para a captura dos dados. No meu exemplo, eu quero capturar a partir da linha 2, coluna 1, capturando 5 colunas. Voltando no script, linha 2, vírgula, coluna 1, vírgula, quantas linhas? Eu sei pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas? No meu exemplo, são 5 colunas. Fora do parênteses, ponto getValues, para capturar os valores. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Beleza? Capturei os dados da aba Dados para dentro da variável Dados. Eu preciso também de uma variável ID para identificar o maior ID da coluna ID da aba Dados da minha planilha e somar mais um para ter o próximo ID. Então, var ID vai ser igual a match.max.apply. Abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, comando null, vírgula, e aí preciso referenciar a aba da planilha e coluna que eu quero encontrar o maior valor. No meu exemplo, guia dados, ponto getRange, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas. No meu exemplo, eu quero encontrar o maior ID a partir da célula A2 até a última linha da coluna A. Então, entre as aspas duplas, A2, dois pontos, coluna A. Fora do parênteses do getRange, ponto getValues. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula fora dos parênteses. E eu preciso também de uma variável para armazenar os IDs repetidos. Var IDs repetido vai ser igual a vazio por padrão. Abri e fechei aspas duplas, ponto e vírgula. Na sequência, eu preciso trabalhar com dois laços de repetição para verificar se eu tenho IDs dentro do array dados menu. Se eu tiver IDs dentro do array dados menu, eu preciso verificar dentro do array dados se estes IDs já existem. Se existir, o usuário está tentando salvar registros que já existem na aba Dados da minha planilha. Então, podem pegar o array dados menu e agora nós vamos trabalhar com o laço for. For abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, variável i igual a 0. Ou seja, vamos iniciar pela linha 0 do array dados menu. Ponto e vírgula, e vai fazer enquanto i for menor que o nosso array dados menu, ponto length, ponto e vírgula, e mais. E aí, dentro deste laço, eu preciso de um if para verificar se na linha em que o laço está, na primeira coluna do array dados menu,
se eu tenho um ID. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Então, se o array dados menu abre e fecha colchetes, na linha em que o laço está, abre e fecha colchetes novamente, coluna do ID, no meu exemplo, coluna 0. Primeira coluna do array é para os ID. Se for diferente de vazio, significa que eu tenho um ID nesta coluna. Ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente. Se for diferente de vazio, abri e fechei aspas duplas. Neste caso, significa que eu tenho um ID na linha em que o laço está no array dados menu. Neste caso, eu preciso verificar no array dos dados se este ID já existe. Então, dentro do if, eu preciso de mais um laço for. For, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Mas agora, eu preciso trocar o nome da variável, porque é um laço dentro do outro laço. Para as linhas, agora eu vou utilizar L. L vai ser igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto L for menor que o array dados, ponto length, ponto e vírgula, L mais mais. E aí, dentro deste laço, eu preciso de um if para comparar a linha que o laço está no array dados menu com a linha que o laço está no array dados e ver se o ID é igual. Então, precisamos de um if. Podem copiar essa parte. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, se o array dados menu, na linha em que o laço está, na coluna 0, for igual ao array dados, abre e fecha colchetes, de acordo com a linha que o laço estiver, abro e fecho colchetes, coluna do ID, no meu exemplo, coluna 0, lembrando que a contagem das colunas e linhas no array inicia em 0. Então, eu capturei esta área para dentro do array dados. Primeira linha é 0, primeira coluna também é 0. Se for igual, significa que é um ID repetido. Neste caso, a nossa variável ID repetido, IDs repetidos, vai ser igual a ela mesma, mais, abre aspas duplas, espaço, mais o array que está repetido, que consta no nosso array dados menu, linha e coluna referenciada. Mais, abro aspas duplas, vírgula, espaço, e fecho com ponto e vírgula. Estes dois laços, pessoal, é para identificar se eu tenho IDs repetidos. Feito os laços de verificação, antes da última chaves do nosso script, nós precisamos de um if para verificar se nós temos IDs repetidos. Antes disso, nós precisamos também fazer o seguinte. Dentro do laço do array dados menu, nós precisamos colocar um novo ID para as linhas, caso entrou no else. Então, neste if, nós vamos ter um else. Abre e fecha chaves. Se entrou no else, eu vou ter uma variável chamada ID.
var id vai ser igual a ela mesma. Com a variável id, nós já capturamos o maior id. Para ter o próximo id, eu somo mais um, ponto e vírgula. E aí, eu vou inserir este novo id na linha em que o laço está no array dados menu. Podem copiar essa parte, Ctrl C, e aí nós vamos fazer o seguinte: dados menu, na linha em que o laço está na coluna 0, vai ser igual ao novo id, ponto e vírgula. Desta forma, nós vamos colocar os IDs no array dados menu antes de salvar para a aba dados da planilha. Prosseguindo, agora, antes da última chaves, nós precisamos verificar se tem IDs repetido. Se tiver IDs repetido, eu não posso salvar. Podem pegar a variável IDs repetido e antes da última chaves, vocês vão fazer o seguinte: if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses, se a variável IDs repetido, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente, de vazio. Abri e fechei aspas duplas. Neste caso, eu vou alertar o usuário com uma mensagem: browser.msgbox. Abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, cancelado, vírgula, tem IDs repetidos. Não podemos prosseguir. 2 pontos, espaço, e aí fora das aspas duplas, mais a nossa variável IDs repetido, ponto e vírgula. E aí, eu não posso prosseguir no script, return neste ponto, ponto e vírgula. Como eu estou saindo do script, eu preciso fechar o array dados menu e também o array dados. Então, o nosso array dados menu, ponto length, vai ser igual a 0. E o array dados, também ponto length, vai ser igual a 0. Ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, significa que eu não tenho dados repetidos. Neste caso, eu posso salvar os dados da aba menu da minha planilha para a aba dados. Mas para salvar, eu preciso saber qual a última linha com dados na aba dados da minha planilha. Var última linha vai ser igual a guia dados.getLastRow para pegar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses. E para cair na próxima linha vazia, eu somo mais um, ponto e vírgula. E aí, posso enviar os dados do array dados menu para a aba dados da minha planilha. Guia dados.getRange, abro e fecho parênteses, a partir de qual linha eu vou inserir a informação. Eu já sei, pela variável última linha, vírgula, a partir de qual coluna? No meu exemplo, coluna 1, porque eu vou inserir os dados a partir da coluna A da aba dados da minha planilha. Informado linha e coluna, vírgula, quantas linhas eu vou salvar? Eu sei quantas linhas pelo array dados menu ponto length, vírgula, quantas colunas? Eu também vou saber
pelo array dados menu. Deixa eu fazer isso aqui, que aí não fica essa mensagem na frente. Vírgula, array dados menu, abro e fecho colchetes, linha 0, ponto length, ou seja, estou contando na primeira linha quantas colunas. Fecho o parênteses, ponto setValues. Cuidem, pessoal, que é setValues. E abre e fecha parênteses. Quais os dados que eu vou enviar? Os dados que constam no array dados menu. Ponto e vírgula. Com esta linha de código, transferimos todos os dados do array dados menu para a aba dados da planilha. Transferir os dados, posso limpar os array. Ctrl+C, Ctrl+V, limpei o array dados menu e o array dados. Próximo passo é limpar a área de inserção de dados na aba menu. No meu exemplo, eu quero limpar a partir da célula B3 até a última linha da coluna F. Então, guia menu, ponto getRange, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Eu quero limpar a partir da célula B3, dois pontos, até a última linha da coluna F. Ponto clear content, para limpar apenas o texto, mantendo a formatação. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. No meu caso, eu quero limpar também a célula H3. Então, posso copiar esta linha e aí referenciar a célula entre as aspas duplas, célula H3. E, por fim, exibir uma mensagem informando ao usuário que foi salvo com sucesso. Browser.msgbox, abro e fecho parênteses e abro e fecho aspas duplas. Dentro das aspas duplas, salvo com sucesso, ponto de exclamação e ponto e vírgula. Salvem a alteração, galera. E agora nós precisamos colocar um botão de comando na planilha para acionar o nosso script. Menu inserir, desenho, formas. Eu gosto desta segunda forma. Redimensiona, botão direito, editar texto. Salvar. Clica fora, seleciona o objeto, cor de preenchimento, pode ser este verde para o salvar. Clica nos três pontos, eu quero em negrito, com texto centralizado. Salvar e fechar. Coloca onde você deseja na planilha. Preciso aumentar um pouquinho a largura. Volta no editor. Pega o nome do script, Ctrl+C, clica nos três pontos do botão de comando, transferir script, Ctrl+V e OK. Para facilitar, pessoal, eu vou pesquisar os dados que eu já tenho referente à TV 32. Não apaguei os IDs. Cliquei no botão salvar. Cancelado. Tem IDs repetidos. 1, 5, 6, 7 e 8. Todos repetidos. Mas agora eu tenho registros novos. Portanto, a coluna ID não tem informação. Deixa eu alterar esta data. Eu vou fazer assim, pessoal, apenas para agilizar. Alterei a data. TV vai ser agora TV 39.
também todas estas linhas. TV39. Quantidade e valor, vou deixar igual. Preencher a informação, clico no botão salvar. Salvo com sucesso. Limpou o menu. Vamos ver na aba dados. E olha que show, galera! Inseriu na sequência. Como eu não formatei ainda, preciso formatar as colunas. Data centralizada, coluna de número eu quero com separador de milhar. Vamos ver mais um teste. Não tem informação. Salvar. Não tem registros para salvar. Vou salvar mais registros referente a TV32. Mesmos registros, sem alterar. Só retirei o ID, que aí eu estou informando que se trata de registros novos. Salvar. Salvo com sucesso. Vamos ver. E olha que show, pessoal. Como eu fiz a formatação, os dados entraram da mesma forma, mesmo formato dos dados anteriores. Pessoal, com este vídeo, finalizamos a nossa série sobre manipulação de mais uma linha de registro utilizando script. Gostaram dos vídeos? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês.